E aí, Vitor? E aí, beleza? Firmeza? Firmeza? Do que a gente vai falar hoje? Chimichangas e vacas e galinhas. Pra você que não entendeu, fica aí que a gente já explica. Yuri, por que eu falei chimichanga e vacas e galinhas? Porque hoje a gente vai falar de um cara muito legal que todos vocês gostam, chamado Deadpool. E se você não gosta, é um problema seu. Ele pensa assim. Exatamente, por que o Yuri falou isso? É um dos personagens anti-herói, incrível que pareça, anti-herói, que tá sendo os mais famosos da Marvel. E talvez um dos melhores que a Marvel criou. Então, por exemplo, por que tá sendo melhores? É igual quando eu falo Star Wars, você lembra o quê? Darth Vader. Eu sou seu pai. Die Fighter. É isso mesmo? É quase isso. Continua treinando inglês que você chega lá. É I am your father. Ah, é isso mesmo. Eu sou seu pai, pronto. O Deadpool, ele é um anti-herói, ele é uma... Não vou dizer que é uma espécie de Darth Vader, porque o Darth Vader é um vilão mesmo. Mas o Deadpool, ele tem uma ideia totalmente diferente do Darth Vader. Qual que era a ideia da Marvel quando criou o Darth Vader? Era fazer uma zoeira monstro com o Exterminador da DC Comics. Sim. Tanto que o Victor vai colocar a imagem aqui, vocês vão ver. O cara é basicamente idêntico Sim. ao Exterminador. As mesmas roupas, o mesmo aparato de luta, os mesmos equipamentos, armas. E é basicamente a mesma pessoa, é um espelho, tá? O grande ponto é, o Deadpool é maluco. Ele O é Deadpool doido, é louco. Ele é extremamente sarcástico, ele é extremamente Um humor totalmente diferente, não tem como falar... humorácido. Tipo, não tem como você falar assim, ele é bipolar. Não, ele é louco. Ele é louco, ele tem louco. múltipla personalidade. Múltimas. Tem vezes que ele tá alegre, tem dia que ele tá, tipo, vou lá na esquina matar alguém. Meio que isso. Meio que isso. Outra das provas que ele é realmente um plágio do Exterminador é que o Exterminador se chama Slade Wilson. E o Deadpool se chama Wade Winston Wilson. Então, assim, basicamente é uma cópia do Exterminador. Sim. A diferença é essa loucura. E como que o Deadpool ficou louco? Ficou louco, simplesmente foi assim. Ele já tinha um câncer e ele era um... Pra vocês... Um câncer incurável. Era, morreu. Pra você que acha que o Deadpool é mutante, tô enganado. Ele não é um mutante. Não é mutante. Acabamos com seus sonhos. O que acontece? Ele tava muito chateado porque ele tava com câncer terminal, é isso? Que câncer terminal? Terminal, e ele deveria ser... Ele recebeu um... Pra participar da Arma X. Arma X. A Arma X o que é? Aquela que deu ao Wolverine os poderes de cura. A cura. Só que acontece, o Wolverine, ele recebeu o esqueleto damântico. Ele recebeu o adamantio, que é diferente do que vai acontecer com o Deadpool. O Deadpool recebe o poder de regeneração do Wolverine. Sim. Só que tem uma coisa muito engraçada, vocês ficam falando, qual é a regeneração mais forte? É o do Deadpool ou do Wolverine? Nenhum dos dois. É de quem? Hulk. Hulk, por que Hulk? Que o mais incrível que pareça é a regeneração mais acelerado. Se ele tomasse uma bala, já curou. A regeneração mais pica das galáxias é a do Hulk. E a segunda mais pica da galáxia é a do Deadpool. Só que o Deadpool pagou um preço por isso. Ele aceitou muito bem esse fator de cura. Só que esse fator de cura tão acelerado mexe com as células dele. E mexe também com as células cerebrais. Então ele começa a ficar loucão e ter várias personalidades. Então, exatamente por isso que ele é sarcástico. Por isso que ele é esse mercenário loucão. Fica fazendo piadinha no meio da treta e tal. E às vezes ele fica nesse clima de loucão por causa do câncer que mudou totalmente ele, a fisionomia, tudo, realmente tudo. Tudo. Em alguns momentos na HQ, ele se imagina, que ele tá se torturando, mas na verdade ele não tá fazendo nada. Mas ele tem essas alucinações, porque o fator de cura afetou a insanidade dele, deixou ele muito mais insano. Porque ele já era um ser humano, e todo ser humano é insano, a gente sabe disso. E então ele ficou insanão. Porque eu falei desde o começo, chimichangas e vacas e galinhas. Chimichangas é o prato favorito do Deadpool. O que é uma chimichanga? Você deve estar se perguntando. A chimichanga é uma espécie de burrito mexicano recheado. São duas tortillas de trigo. Sim. Tortilla, habla tortilla. Não, habla tortilla. São duas tortillas de trigo recheadas com um monte de porcaria lá, sei lá, com o que ele come. Mas é isso. E aí perguntaram não, uma vez aparece no quadrinho o Deadpool explicando por que ele gosta dessa comida. Chimichanga. Porque deve ser muito saborosa.
Eu fiquei pensando, pô, será que existe? E pior que existe. Existe. Se você colocar chimichanga e você ver a receita... Receita, vai ter receita. Receita. E eu tô curioso, eu acho que eu vou fazer um. Um dia a gente faz e grava. E aí o Deadpool, ele explica por que ele gosta de chimichangas. Porque é engraçado o nome. É porque é engraçado o nome. E o Deadpool é loucão, ele tem essas paradas. Ele acha engraçado o nome da chimichanga. E aí ele fala algo parecido com isso. Não tem como as pessoas não gostarem de chimichangas. Porque é impossível você falar a palavra chimichangas e não ficar feliz. É impossível você falar a palavra chimichangas e não achar engraçado. Eu gosto do gosto também, mas é mais pela palavra. E ele tem dessas mesmo, ele também gosta de uma palavra lá que é duodeno. Você sabe o que é duodeno? Não, e você Eu também não faço a puta ideia, mas o cara gosta da palavra duodeno. E uma coisa muito engraçada também, porque às vezes quando você vai pesquisar essa parte de chimichanga e ele vai ter um momento de comer, ele vai falar assim, ele é muito gostoso, você deveria comer. O que tá dizendo? Ele tá falando com você. Realmente... Ele tem essa personalidade. Essa é outra das características marcantes da história do Deadpool. A Marvel transformou esse cara num grande super-herói também em função disso. O que o Victor tá falando é chamado quebrar a quarta parede, né? Isso. E tem até no jogo também, se você já jogou Deadpool, sabe muito como que é. Por exemplo, você vai falar assim, o que acontece se eu vou pra direita? Ele falou, cara, você tá me levando pra um lado errado. Ô, idiota, volta, é aquele caminho. Ele fala exatamente isso, ele vira e fala, porra, você é bem burro mesmo. Ele vai falar com você, ele vai virar aqui e falar, você é bem burro mesmo. Você tá me levando pelo caminho errado, vamos pra esquerda, seu animal. Ele fala, e ele é desse jeitão, loucão mesmo. Apesar dele ser esse cara loucão, esse cara fantástico que ele como todo ser humano, porque ele é um ser humano, a gente já falou isso, tem seus medos. Vitor, qual que é o seu medo? Meu medo? Seu medo? Olha... Eu não posso dizer que... Não tem como dizer que alguém tem medo, mas provavelmente acho que escorpião, acho que é um... Escorpião. Meu medo é medo de zumbi, eu tenho medo de zumbi. Isso é verdade, eu não posso nem mentir, é verdade. Eu tenho medo de zumbi. Entendi. E o Deadpool tem os medos dele também, porque ele é um ser humano. E os medos do Deadpool são talvez... Assim, o cara é louco, o cara é engraçado, e os medos dele também são loucos e engraçados. Vitor, quais são os medos de Deadpool? Eu acho que eu vou falar só os simples medos mais básicos dele, né? Os dois só os dois. Vaca e galinha. Vaca e galinha. O cara tem medo de vaca e galinha, mas não é um medo comum. Não. De tipo, o Vitor tem medo de escorpião, mas sabe, tipo, escorpião lá, o Vitor aqui, tá tudo certo. Sim. O Deadpool, ele tem um medo absurdo de vaca e galinha, tanto que em algum dos quadrinhos, ele tá fazendo uma passagem num campo, num sítio, e ele vê umas vacas. Qual que é a solução dele? Eu acho que ele não vai dar a volta. Não vai dar volta. Ele pega um avião, explode os campos com as vacas e aí ele pode passar. Pode passar, porque aquele caminho é dele. Não é simples resolver esse problema com medo assim? Essa é a maneira como o Deadpool pensa. Por exemplo, ele pensa simplesmente assim, ó, foda-se. É a maneira como o Deadpool pensa, porque ele é loucão. Ele falta vários parafusos nele. Mas, como todo ser humano, ele tem um medo real também. Que é o medo... De ficar sozinho. De ficar sozinho, porque ele tem sentimentos, vejam só, ele não é tão fodão assim. Coloca uns ursinhos. Ele não é tão fodão assim, ele tem medo de ficar sozinho. E isso fica claro em algumas HQs, porque o Deadpool é o personagem da Marvel que mais vezes se casou. Incrível que pareça, os últimos casamentos mais incrível que pareça, que ninguém imagina, é com a filha do Satã. O cara casou com a filha do Satã, ele casou com a Capetinha. Com a Capetinha. A mina devia fazer da vida dele um inferno. Nossa. Não foi tão ruim. Peraí que eu vou buscar o Vitor. Então, depois dessa piada infame... e assim, isso fica claro que um dos grandes medos dele é ficar sozinho. O filme deve abordar isso também. O filme também deve trabalhar muito a ideia do quebrar a quarta parede. Muito provavelmente, em algum momento, isso deve acontecer. Porque isso é uma marca registrada do Deadpool. Tem que prestar muita atenção no que ele fala, porque o Yuri falou uma coisa verdade. Às vezes ele vai falar algo e você não vai entender, na verdade tá falando diretamente pra você. Ele vai falar diretamente com você, entendeu? Às vezes ele vai falar assim, olha, por exemplo, nossa, aquele trailer, né, que ele tá fazendo um desenho. Ele vai virar o momento, ele vai virar o rosto, ele vai falar diretamente pra câmera, ele vai falar com você. Então, tipo, olha, um desenho que eu fiz, né? E no cinema isso é meio impossível, porque as pessoas têm que fingir que não tem câmera, né? Porque tem que fingir que é real, mas a ideia é fantástica, enfim. E outra coisa também é com personagem extra, por exemplo, eu não assisti ainda, mas ele lutou junto com o Colosso, então provavelmente ele vai ter uma aparição no X-Men. Então é meio que isso também.
E provavelmente pode... Provavelmente, isso é algo que a Marvel tem apostado ultimamente, apesar dela não gostar de fazer isso, mas ela fez algumas vezes e fez com muito bem feito. São os crossovers e os easter eggs, que são aparições, são detalhes de coisas de outro filme no filme do Deadpool. Então, presta atenção também nisso. Pra vocês entenderem um pouquinho mais o universo do Deadpool, a gente tem mais 2 coisinhas pra falar. A gente vai tentar ser rápido. A primeira é uma maldição que o Loki jogou nele. É fantástico. Esse detalhe fantástico. É muito incrível. O Loki joga uma maldição nele. Que seria deixar. Que é simples, é essa. É simples. Eu vou ser direto. Ele queria, tipo, ele falou zoando. Eu sou seu pai. Ele falou assim, tá bom, eu vou deixar seu rosto mais bonito. E transformei em Tom Cruise. Tom Cruise. Pra quem não acredita, tá aí o quadrinho provando que ele virou Tom Cruise. E ele, tipo, é uma zoação deles. Tipo, o rosto é tão feio. Naquela época, tipo, nossa, quem é um personagem mais bonito? O pessoal pensa. Tom Cruise, Brad foda. Não, eu falo Brad Pitt. Brad Pitt. Brad Pitt. Tim. Aí ele, tipo, pensaram mais pelo Tom Cruise porque realmente ele não tem cabelo loiro, né? A ideia é ser bem sarcástico, é exatamente isso. Tipo, o cara é tão feio que transformaram ele numa coisa bonita. Essa é a brincadeira mesmo. E isso é pra mexer com ele. E assim, o ápice da loucura desse cara... O ápice da loucura desse cara é o seguinte. O cara é um pegador. Ele pega qualquer mina. Qualquer... As feministas devem estar me odiando neste momento. Meninas, eu amo vocês. Eu só tô falando do personagem. Ele pega várias meninas, várias. E o que acontece? Ele chega muito próximo da morte. Quando eu digo que ele chega muito próximo da morte, não é que ele morre, é que ele conhece a entidade morte. Essa é a entidade morte. Só que o conhecer a entidade morte acarreta um problema pra ele. Isso. Por quê? Agora vai entrar a linha do tempo que o Vitor queria explicar. Sim. Explica aí, Vitor. O que acontece? O Deadpool conhece a morte. Vamos conversar, Yuri. Conhece a morte. Morte. Só que tem um porém. O Thanos também conhece a morte. E o Thanos é apaixonado pela morte. Só que tem outro porém. Entre eles, a morte gosta do Deadpool. Que casal bonito. Só pra você entender, eu vou colocar uma imagem pra vocês verem. Resumo rápido da coisa. Thanos ama a morte. Morte ama Deadpool. Deadpool pega a morte. Safadinho, hein? Thanos fica bravão. Fica insanão. Fica putaço. Fica chablau. E aí o que o Thanos faz? Faz uma maldição que realmente o Deadpool vai odiar, né? Porque realmente... A ideia do Thanos é bem fácil de entender. Sim. Se Deadpool não morrer, não encontra a morte. Logo, minha maldição será transformá-lo em um imortal. Sim. Então o Deadpool, de fato, ele não morre. Não, é por isso que no filme do Deadpool, se você entender, quando ele corta a cabeça lá, ele continua vivo. Porque por causa dessa maldição realmente que ele teve. Meu, é muito louco, tipo a volta toda só falar isso. Isso não torna o Deadpool o cara mais imortal da história do planeta. Existe uma forma de matar o Deadpool, embora seja um pouquinho complicada. Qual que é a forma? Vamos começar de novo. Thanos é imortal porque a morte concedeu imortalidade a Thanos. Isso. Logo, e Thanos concedeu imortalidade a Deadpool. Logo, você precisa matar a morte pra tirar a imortalidade de Thanos, matar Thanos pra tirar a imortalidade de Deadpool, e aí você mata Deadpool. Aí os pessoal fica pensando, porra, então o Guardião das Galáxias vai matar o Thanos, então quer dizer que o Deadpool poderia morrer facilmente. Mas tem aquela questão, nós não sabemos. Não sei. Pode ser. É uma possibilidade. Mas é exatamente chute. por isso que você precisa assistir o filme e prestar atenção. Porque muito provavelmente terão pistas lá que vão dizer pra onde vai o Guardiões da Galáxias, pra onde vai X-Men, pra onde vai o Thanos. Então, assim, muito provavelmente estão escondidos no filme alguns detalhes de outros filmes. Exato. Então, por isso que esse filme é um filme muito aguardado. É um filme que eu confesso que eu vou assistir. Inclusive, se vocês forem assistir, me convide, porque até agora ninguém me convidou. É verdade, ninguém me convidou. Pô, chateante. É triste. A vida é assim. Quer ir agora? Vamos. Vamos embora, então. Então vamos encerrar essa porra aqui, vamos. Então. Falou pra vocês, Falou. semana que vem a gente vai ter assistido Deadpool e tchau. Tá, falou.